A difamação não. A difamação ela não permite a exceção da verdade, salvo num caso muito específico, quando a difamação é praticada contra funcionário público. Por exemplo, quando alguém diz que um funcionário público não vai trabalhar, né, que ele é um funcionário público preguiçoso, e aí nessas hipóteses pode eventualmente você fornecer provas do alegado, o que seria, então, uma exceção da verdade na difamação. Mas a regra da difamação é que não cabe a exceção da verdade. Por quê? Porque na vida pessoal, evidentemente, as pessoas não têm nada a ver com a vida das outras. Elas não têm, digamos assim, um direito à fofoca. Ela tem simplesmente direito à manifestação de pensamento. Mas isso não implica em você sair narrando, digamos assim, os podres dos coleguinhas. Isso não é, digamos assim, um direito de ninguém. Então, se naquele caso original que eu dei, uma pessoa narrou que viu alguém entrando num motel com uma mulher que não é a esposa desse indivíduo, não existe a possibilidade dela comprovar que o que ela falou é verdade, porque ainda que ela o faça, isso constitui difamação. A difamação ela não é necessariamente de mentiras. Você pode difamar pessoas contando fatos verdadeiros. Por quê? Porque a ideia do ordenamento jurídico é evitar a própria fofoca, é evitar que moralistas que não têm nada a ver com a vida íntima das pessoas saiam por aí divulgando coisas da vida íntima que não interessam a mais ninguém. Então, se um jornal, uma revista publica uma informação como essa, ainda que seja verdade, que uma eventual celebridade esteja traindo a esposa, isso vai caracterizar uma difamação. Por quê? Porque nenhum jornal ou revista tem nada a ver com a vida dessa pessoa, dessa celebridade, a vida pessoal dela. Então, a difamação, ela pode ocorrer, inclusive, quando os fatos narrados são verdadeiros, né? O que diferencia a difamação da calúnia é que a calúnia você narra um fato criminoso. Portanto, há um interesse público, nitidamente público, de que se for o fato verdadeiro, que aquele que alegou os fatos possa provar a verdade dos fatos. A difamação não. Como os fatos não são criminosos, o que se faz é um mero juízo moral dos fatos narrados, que a moral, como nós já falamos em vídeos anteriores, vai variar muito de acordo com as pessoas que vão analisar o fato. Então ninguém tem nada a ver com a vida pessoal dos outros, portanto a difamação, mesmo quando verdadeira, ela é criminosa, né? E mais, não caracteriza a calúnia ou a difamação somente aquele que inventa o fato. Se o indivíduo compartilha, por exemplo, uma postagem na internet, sabendo que essa postagem é falsa e aumenta a calúnia ou aumenta a difamação, ele poderá ser responsabilizado também pela calúnia e pela difamação. Ou seja, não é o criminoso simplesmente aquele que inventa o fato narrado, mas ou que narra uma verdade, no caso da difamação, uma verdade inconveniente, vamos dizer assim. Agora, aquele que propala, aquele que espalha também o fato, ele responde também pela calúnia e pela difamação. No caso da calúnia, ele tem que saber que o fato é falso. Se ele achar que o fato é verdadeiro, não vai caracterizar a calúnia, porque a calúnia ela pressupõe o dolo, ou seja, ela pressupõe que a pessoa tenha consciência de que o que ela narra, ela é um fato falso, né? Se a pessoa de boa fé, ela acha que o fato é verdadeiro, não há, portanto, a calúnia. Porque não existe a calúnia culposa, aquela calúnia por imprudência, por negligência ou por imperícia do agente.